A indústria goiana deve crescer 6% este ano. A estimativa é da Federação da Indústria do Estado de Goiás, a FIEG. A extração de minérios é o setor que mais puxou o crescimento. Com base em estudos técnicos e na expectativa sobre as ações do governo voltadas para a infraestrutura, a FIEG tem uma projeção de crescimento de 6% na indústria goiana em 2013, superando os 4,5% do ano passado. Os técnicos da entidade afirmam que o Parque Industrial Goiano deverá registrar um saldo em produção de 2 a 3 pontos percentuais em relação à média do país. Os empresários estão otimistas. Goiás se destacou. O ano passado nós fomos o segundo estado em termos de crescimento, superamos a média nacional. Então por que não acreditar que esse ano vai ser um ano ainda melhor? As boas expectativas são baseadas no desempenho da indústria em 2012. A indústria extrativista em Goiás foi a que mais aumentou as vendas em 18,23%. A metálica registrou os maiores salários com crescimento de 16,25%. Já o setor sucroalcooleiro foi o que teve maior expansão, 37,33%. E a boa notícia não fica só aí não. O crescimento da produção de grãos como soja e milho neste ano deverá fazer com que a produção agroindustrial, que é forte em Goiás, registre um crescimento acima da média nacional. E para que as previsões se concretizem, este empresário dá a dica. Essa obrigação de investir, de crescer, eu acho que é a obrigação de qualquer empresário. Acreditar, investir naquilo que ele sabe, correr atrás, ir em feira e ter equipe boa, investir, tudo aí, é tecnologia, isso é que faz a gente crescer. E hoje a gente tem o quadro Falando Economias. Vamos começar com o economista da FIEG, Cláudio Henrique de Oliveira. Cláudio, qual é o balanço desse crescimento? Qual é o crescimento real? Olha, os dados da Federação das Indústrias, extraídos da pesquisa Indicadores Industriais, apontam Goiás com um crescimento acima da média. Esse crescimento acima da média, na verdade, é a maturação de investimento ao longo dos últimos anos, aliado ao empreendedorismo local, bem como políticas de desenvolvimento implementadas pelo governo estadual. Esse conjunto de ações tem permitido o destaque de Goiás, principalmente e de forma conjunta, como dito, com as potencialidades do nosso estado, que é um estado diferenciado, onde o agronegócio tem se feito presente, sobrepondo os demais estados. Eu vi ali a questão da produção sucroalcooleira e a extrativista também. Mas produtos terciários não avançou nessa questão, não? Goiás hoje ela está diversificando a sua produção. Hoje nós temos determinados segmentos, inclusive de tecnologia de ponta. Mas as características regionais nossas sempre foram o agronegócio. As commodities. Os commodities, por exemplo, é um destaque na exportação. Mas pouco valor agregado. A agregação de valor é uma busca do governo estadual e da Federação das Indústrias. Como, por exemplo, nós estamos realizando em parceria com a CNI o estudo da cadeia produtiva do setor automobilístico, que é uma cadeia que agrega bastante valor. Mas a realidade hoje de Goiás é da expansão das exportações. Se você verificar o confronto das exportações locais com a nacional, Goiás está importando menos do que o Brasil. Mas, em compensação, as exportações do estado de Goiás, em commodities ou não, estão acima da média nacional. E as commodities, na verdade, o setor primário tem sustentado o tripé da economia brasileira. E Goiás está participando dessa sustentação. Com certeza. Há de se destacar o setor alimentício, a questão da extração mineral, que é um veio forte de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, a agregação de valores ao setor, a produção é o ideal. Mas nesse contexto, a busca ainda incessante pelos empresários que são empreendedores, como disse o entrevistado, que é o Dr. Mário Renato, da Laje Santo Inês, é uma pessoa que procura sempre investir, e o conselho que ele deu, faço dele as minhas palavras para que Goiás não se veja travada num processo burocrático, que o empreendedorismo se faça presente, a inovação, que o governo apoie iniciativas e, acima de tudo, os investimentos não podem parar, porque desses investimentos é que você vai ter uma alavancagem para que Goiás continue nesse crescimento e esse crescimento seja sustentável. Quais são os gargalos do empreendedorismo e do empreendedorismo e dos investimentos que ainda travam um pouco a produção? Olha, eu te diria, a infraestrutura,
é uma situação precária que temos que avançar. Basta a gente citar as rodovias, o aeroporto, a ferrovia norte e sul, que não se concretiza, se arrasta. Uma outra situação interessante são os investimentos, aquele custo do capital. Quando você fala do juro do financiamento, nós estamos acompanhando a presidente Dilma nessa questão da redução do juro, mas ela se viu premida por uma situação financeira que hoje o juro, a taxa Selic, para que seu público entenda, a taxa Selic estava embaixo, menor índice até então, e está começando a subir, para que na ponta, para que os bancos, ao emprestarem dinheiro, essa taxa aumenta, a tomada desse capital passa a ser mais caro e você tem uma retração. Essa retração é o que nós entendemos indesejável para o setor produtivo. Teria sim o governo federal ter linhas de créditos a um custo baixo para que a gente pudesse fazer investimentos em ampliação das unidades fabril no nosso estado, na troca de equipamento que seja mais eficiente, que permita a qualidade do produto para que a gente possa adentrar outros mercados, conquistando mercados e fazendo ali a qualidade do produto. O nosso produto hoje é competitivo? Com certeza. Nós acompanhamos as linhas de financiamento do FCO, do BNDES, que são linhas fortes, juntamente com o programa de incentivo do Estado, que é o Produzir. O que a gente verifica é uma expansão das unidades fabril do Estado de Goiás, uma diversificação da produção e a troca de tecnologia, qualificação de mão de obra nessas unidades fabris vem permitindo uma qualidade do produto goiano, uma redução de custos e ganhar novos mercados. Existem projetos muito interessantes, por exemplo, aquela questão lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde o governo ele subsidia projetos de universitários, projetos feitos dentro da universidade, das faculdades. Nós temos programas assim aqui em Goiás? Ou nós estamos preocupados só em trazer a indústria de fora e dar a condição para eles gerarem emprego aqui? Tá. Como economista da FIEG, fazemos parte do sistema FIEG, onde nós temos o SENAI. O SENAI é o ente de qualificação de mão de obra. Então, estamos sim preocupados com a qualificação e visualizamos nessa qualificação nichos de mercado, respondendo à tua pergunta. Hoje a extração mineral ela é um nicho de mercado, o setor de alimentos é um nicho de mercado, mas o que eu vejo por parte do governo estadual é a realização de estudos para que haja um desenvolvimento não só na parte central do estado, mas nas fronteiras também na região norte. E isso o governo, por intermédio da Secretaria de Indústria e Comércio, vem realizando estudos para poder identificar os arranjos produtivos locais ou as cadeias produtivas que trarão maior agregação de valor para a produção local. Muito obrigado, então, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade, a FIEG está sempre à disposição.